Hebreus capítulo 10, versículo 32. Hebreus 10, 32. Escute isso aí, por favor. A igreja de Cristo, ela teve muitas fases difíceis. A igreja de Jesus Cristo teve muitas fases difíceis já até hoje. Teve um período em que a palavra de Deus sumiu. Ficou oculta, mas estava guardadinha por Deus, pelo Deus. Né? Por quê? Porque o príncipe deste mundo, ele quer acabar com a igreja. A igreja não é isso aqui não, isso aqui é um prédio. Isso aqui vai ficar por aí. A igreja somos nós. Você é a igreja. Você é o templo que Deus habita. Olha o título dessa mensagem, ó. Apelo para o passado. A recompensa não tarda. Essa aí foi uma das fases difíceis. Roma e também Atenas, na Grécia, e outras capitais do mundo lá antigo, proibiram a pregação da palavra de Deus. Qualquer cristão que abrisse a boca falando de Jesus Cristo, poderia virar uma tocha humana. Eles passavam o combustível, botavam fogo e ficavam zombando. Nessa ocasião aí, a igreja estava muito atribulada. Mesmo nós que estamos engatinhando na fé, já teve fases assim que você olhava e via a tribulação muito pesada na igreja. Ainda continua, mas essas fases vão passando e Deus vai fortalecendo e eventualmente Ele permite novas tribulações, porque é quando a gente vai para o colinho de Deus e chora e Ele faz cafuné, né? Não faz? E Ele faz carinho. Porque quando a vaidade aflora, por causa das conquistas, das realizações, a gente empurra ele meio para fora da vida da gente. Para quê? Está conquistando, está vencendo, está fazendo, enfim. Então, a mensagem do apóstolo aqui, em Hebreus, foi muito forte para a igreja daquela época e hoje. Com certeza ele viu a igreja esfriar e se abalar. Olha o que ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quer dizer, vergonha, né? Quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. O que é encarcerado, igreja? Preso, Mas quem foi preso? Só ele? Os que pregavam a palavra. Tem uma parte, eu diria um percentual menor dos nossos políticos, e graças a Deus que é menor, e eles vão, daqui a pouco escorregam na própria casca de banana que jogaram lá e cai a popularidade. Ou seja, falam besteira, aí cai.
sujeito vai comendo banana e jogando casca. Quando ele volta, ele escorrega e cai na própria armadilha. Entendeu ou não? A figura na linguagem. Eles vão, daqui a pouco escorregam. Teve um que até falou esse dia num discurso. Cala a boca, rapaz. Oxi. E aí, teve um que até falou assim, realmente nós não entregamos o que prometemos para o povo. Quem ouviu isso aí? Quem ouviu isso? Ah, você ouviu. Ai, que bacana. Ainda bem, vai gravando. Vai gravando. É pequena a parte, o percentual é pequeno. O Brasil é um país de maioria cristã. Mas essa minoria faz um barulho terrível. Terrível. E o desejo deles era que fôssemos presos. Inventaram até uma tal de semente mágica do Valdemiro para curar Covid. Eu vendi semente para curar Covid, vocês? Mas inventaram isso aí. Eu já tirei alguma coisa de vocês? Então, muitos foram presos, encarcerados por causa da palavra. Porque se colocarmos tapete e fizermos a vontade desses aí, eles nos tratam bem. Mas aí Deus não vai nos ouvir e nós não vamos ver o poder de Deus se manifestando igual vimos hoje aqui. Você quer que eu faça a vontade deles e Deus continue me usando? E Deus pare de me usar? Ou que eu sofra perseguição e Deus continue usando? Mas importa agradar a Deus. A igreja estava meio abalada, a igreja na época, angustiada, e o apóstolo falou: lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Você já deve ter ouvido alguma piadinha, indireta, ou direta mesmo. Vem cá, por que você está passando por isso? Por que você está triste? Você não tem Deus? Você não é da igreja do Valdemiro? Por que você está enfrentando dificuldade assim? Olha só. Olha o que o Espírito Santo fala na boca do apóstolo. Depois de iluminados, sustentastes o que? Grandes? Aquele povo, ele foi iluminado com que tipo de luz? Quer dizer, mesmo você que é iluminado, em algum momento pode vir a tribulação, a angústia. Essa ideia que as pessoas conceberam, não, eu estou na igreja evangélica, então tudo é mar de rosas. Não se engane não, porque não é assim. Não é assim. Quando você abre o coração para Jesus fazer parte da sua vida, em primeiro lugar é garantir uma vaga no reino de Deus, a salvação, a vida eterna. Aí todas as outras coisas vos serão, o que ele falou? Acrescentadas. E os ignorantes, eles ficam perguntando: vem cá, você está na igreja de crente, né? Por que você não compra uma mansão assim em tal lugar? Olha, nem sabe o que está falando, coitado. Aí fala pela misericórdia, né? Aquela história, né? Lá em Cineira a gente fala: você já anda e fala. Você quer fazer isso porque... Lá em Cineira tem um negócio assim, entendeu? O cara quer fazer coisa demais, a gente fala: você já anda e fala, rapaz, você quer fazer mais alguma coisa? Aquela história do tigre e do burro, você lembra? A grama é azul, é verde, né? Mas o tigre não pode discutir com o burro. Não é verdade? Então tem que punir o tigre.
Se o burro falou que é azul, larga ele comer a grama azul. Ele está comendo o tapete da casa do curral. Ele está achando que é grama, entendeu? Shhh, palavra, irmão. Se a gente não ouve a palavra, ela pode fazer falta depois, você sabia? Então a igreja estava assim aperreada, e o Espírito Santo falou: dá uma olhada lá atrás. Vocês sustentaram grandes lutas e venceram. É isso que quer dizer. Você está entendendo? Olha lá. Sustentar. Você conhece o significado dessa palavra sustentar? É? Lá na roça a gente usa a expressão assim, bem conhecido. As pessoas chegam, e essa casa aí, como é que foi construída? Não, o que sustenta essa casa é aquela coluna ali, ó. É aquela viga. Então, sustentar a luta é não desistir, é não esmorecer e nem perder a luta. E não parar de lutar até que a vitória venha. Sustentar. E a igreja já tinha passado por fases difíceis. Já tinha passado. A igreja já tinha passado por fases difíceis. Tá? E o povo já tinha sido exposto a espetáculo. A vergonha, né? O opróbrio, tribulações. Tá? E aí no versículo 34 diz assim: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Falando do céu, da salvação. É que o governo de Roma, como também de Atenas e outros governos, adotaram uma medida que qualquer pessoa que se declarasse cristã perderia todos os seus bens. Todos os bens, a casa, o espólio dos vossos bens, eram tirados e dados para aqueles pagãos. Quando alguém dizia, eu não sou cristão, eu não aceito a Cristo, aí tirava o bem do cristão e dava para o outro. Não chegamos a esse ponto ainda, graças a Deus. Mas eu já estou vendo pessoas que por coisas pequenas, insignificantes, abandonando a fé. Você entende o que eu estou falando? Aquele povo, aquela igreja, aquela fase da igreja de lutas, de tribulações, só fez fortalecer os crentes da época, através dessa palavra do apóstolo, no caso do Espírito Santo, porque já tinha passado antes por coisas ruins e superado. Então ele falou, lembra que nós lá atrás passamos por coisas terríveis e vencemos? Ele quis dizer, nós vamos vencer de novo. De novo. Por quê? Porque a nossa vitória não está nos cavalos e cavaleiros do Egito. Não. A nossa vitória não está na força do apóstolo, do pastor, de quem quer que seja. A nossa vitória vem de Deus. E foi sempre assim, assim sempre será. Sempre será assim. Então eles foram edificados com essa palavra. E eles já tinham aceitado no passado até o espólio dos bens. E não ficavam chorando não, se acorrentando na frente da casa, não tira a minha casa própria, não tira, não. Eu não sei se você viu a palavra alegria lá, também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Porque o governo tirava os bens, e não é como hoje não, hoje eles tiram através de manobras, eles criam leis, né? E sei lá,
e fazem de propósito para atingir as igrejas. Por exemplo, você vê bailes funks, isso foi época de carnaval, e até zombam da nossa fé, botando lá alguém, um perturbado lá, dizendo que é Cristo, vamos descer Jesus da cruz. É um drogado, um infeliz, mal acabado. Com todo respeito, que está muito mais para Mané Tibiriçá. É uma música lá de Minas, você lembra? É um espantalho. O cara parece o cão chupando manga e falaram que é Jesus. Jesus era bonitão. Mas um cara mal acabado. Aquilo ali teve Covid umas 100 vezes já. Aquilo pegou gripe da jararaca. Aí vem se meter com a nossa fé. Eu não sou nenhum modelo, não, entendeu? Eu não tenho nenhuma beleza para ostentar, não, mas aquilo ali é muito mais mal acabado do que eu. E vem falar que é Jesus. Jesus é lindo, amém? Lindo, lindo, lindo é. Não, segura, que eu sabia que vocês iam agitar. Aí vem mexer com a nossa. Vai a gente mexer com eles. Não é verdade? Vai. Só que na época, tiraram os bens do povo, da igreja de Cristo, e eles receberam com que, igreja? Com alegria. E daqui a pouco Deus já tinha dado tudo de novo e em dobro. Foi assim com Jó também, muito antes. Então é Deus quem dá. Não adianta o homem tirar ou Satanás tirar. E são bens duráveis. Amém? E a pressão era muito grande. Então o Espírito Santo, através do apóstolo, disse: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que é galardão, igreja? É recompensa, prêmio, presente, recompensa, né? Condecoração. Você vai receber o prêmio, a condecoração, a medalha, o troféu. Você vai ser recompensado pelo seu esforço. Então, a palavra diz: não abandoneis, portanto, a vossa. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que, igreja? A promessa. Quando é que se alcança a promessa? Quando se faz a vontade? Você conhece a palavra necessidade, o que significa? Desculpa perguntar, igreja, essas coisas para vocês, mas aqui não tem esse problema, não. Alguém já foi ao banheiro hoje? Quase ninguém. Eu fui, igreja. Quase ninguém foi, não? Então eu vou ter que terminar mais cedo. Porque ir ao banheiro é uma necessidade. Alguém já comeu hoje alguma coisa? Um cuscuz, hein? Um negócio, uma macaxeirazinha, né? Uma mandioca. Hein? Comer é uma. E beber água é o quê? Uma necessidade. Necessidade é aquilo que não pode faltar.
que é básico, é fundamental. E a Bíblia diz que perseverar é uma... Filhinho, não precisa sair porque ele está chorando. Você vai trocar ele, alguma coisa? Você está com medo de atrapalhar, né, filho? Mas eu vou tocar nele daqui a pouco, tá bom? Você vai deixar eu tocar nele daqui a pouquinho? E Deus vai fazer um milagre na vida dele. E na sua família, tá? Pode ter certeza. Criança chorar é normal. Né? O que não é normal é adulto conversar na hora da pregação. Aí não é normal. A criança é normal. Né? É? Então, a perseverança, ela faz parte das necessidades básicas na vida de um ser humano. Traduzindo, perseverar é não desistir nunca do seu sonho, do seu projeto, do seu desejo, da sua visão, tá? Da sua fé. E a Bíblia diz que é uma necessidade. Se eu deixo de perseverar, eu vou passar o quê? Necessidade. Ou seja, coisas fundamentais, coisas importantes vão faltar na minha vida. Então, perseverar é uma necessidade. Tá? E um pouco antes diz que a confiança, ela tem o quê, igreja? Grande galardão. Você, provavelmente, os seus amigos de hoje não são os mesmos de 40 anos atrás, 30, 20. Talvez tenha algum remanescente. Mas é difícil, né? Você ainda tem 2 ainda? Então você é um bem-aventurado. Mas eu falei de amigos, porque amigos são importantes. E algumas coisas importantes já se foram, já se perderam. Tá? Mas dentre as coisas importantes, a perseverança é a mais importante delas. Do que amizades, do que tudo. Do que o dinheiro. A confiança. Porque ela tem grande galardão. Ou seja, ela toca o coração de Deus. Ela tira das mãos de Deus aquilo que precisamos. E havendo feito a vontade de Deus, a gente alcança o quê? Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá e não. O mundo não está esperando, não está preparado, você sabia? O mundo não está preparado. Celular. Esses dias eu vi uma história que eu achei bacana. O sujeito falava, o celular acabou com isso, acabou com aquilo. Depois mostrou um carro batendo. Pá! Foi ver, a senhora estava com o celular no colo. Acabou com a vida. O celular tira muita coisa boa. Eu estou falando porque eu estou pregando. E algumas pessoas estão no celular. Mas está acompanhando a mensagem. Não acompanhando, se estivesse olhando só, quando está digitando, não está acompanhando, não. Está falando com alguém provável, mais importante que Deus que está falando com ela. Não existe, né? Isso aqui é um conselho. Se a sua Bíblia estiver no celular, tudo bem. Mas se não tiver, desliga ele durante a reunião. Eu não sou ninguém, igreja. Eu sou esse cara aí que você conhece. Tem gente que não gosta de mim só por causa dessas coisas, você acredita?
Eu entendo que isso aí é desagradável, mas se muitos não têm coragem de disciplinar, de repreender, eu não vou com eles, não. Eu vou fazê-lo. Eu não estou preocupado com ganhar ponto com vocês, não, tá? A minha preocupação é ver você chegar aqui como esse paraguaio e falar, ó, eu estava morrendo e Deus me purificou na sua palavra. É isso que eu quero. Não quero ganhar ponto com vocês, não. Eu não. Eu não. Eu quero te abençoar e eu tenho fé para te abençoar. Dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá e não. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Você sabe o que é fé, né? As pessoas fazem exames e ficam desesperadas para saber o resultado. Doutor, não é nada grave não, né, doutor? E vai mudar o quê? Cá comigo, vai mudar o quê? Sendo grave ou não sendo grave, o Deus que você serve não pode mudar o quadro? Então vai mudar o quê? Você vai se matar por quê? Tem gente que vai no médico, está até mais ou menos saudável, aparentemente, aí volta do médico com a cabeça assim, ó. Está doendo aqui, não estava nem doendo, não. Então, dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá e não. Quem é que vem? Ele vai vir, igreja? Todavia, o meu justo viverá pela. O carro anda pelo combustível, é isso? O avião também? E se faltar combustível no avião? Então, você entende o quê? O que é viver pela fé? O que é viver pela fé? É que nós dependemos 100% da fé para ter qualidade de vida, para superar obstáculos, barreiras, para vencermos adversários, para conquistarmos os nossos sonhos, realizarmos, enfim, os nossos objetivos. Nós dependemos da fé em Cristo Jesus. Presta atenção. O meu justo viverá pela. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, eu não tenho prazer naquele que volta atrás, naquele que retrocede, naquele que desiste. Deus não tem prazer naquele ou naquela que desiste. Por que o senhor é muito preocupado com que as pessoas escutem a mensagem, a palavra? Porque esta fé da qual dependemos, ela vem pelo ouvir. Em algum momento você pode precisar, não tem essa de bispo, bispa, pastor, missionário, não, apóstolo. Em algum momento da nossa vida, a gente precisa da palavra que foi pregada para vencer aquela situação, aquela fase. E aí perde porque não ouviu a palavra. Perde porque não ouviu, não deu valor. Não deu valor. Conversou na hora da pregação. Deveria ouvir porque tem necessidade. Então, o justo, meu justo, viverá pela fé. E se ele voltar atrás, eu não tenho prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Gente, essa palavra conservar
Você já comeu alguma coisa de conserva já? Quem já comeu? Você sabia que tem algum produto, alguma coisa que põe ele para conservar? Que é até nocivo, mas eu só vou dar um exemplo aqui. Mas não estraga, não azeda, não fermenta. Então, se você pensar que a fé é que conserva a alma, significa dizer que quando a sua fé está em baixa, a sua alma está sendo destruída, deteriorada, está se corrompendo. Portanto, mantenha a fé em alta. E não é fé no Valdemiro, não. É fé em Jesus Cristo. Amém? Aí, a palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que elas sentiram a sua fé crescer nessa obra, nesse ministério. Os ensinamentos aqui, eles vêm com um método audiovisual de ensino. Você sabe o que é isso, não sabe? Audiovisual. Nós falamos e mostramos exatamente. Então não tem como aprender. Aí eu falo, Deus cura o leproso. Puxa, que bom ouvir isso. Não, veja o leproso lá. É bom ouvir, mas é melhor ainda ver. Hã? Por quê? Porque a grande maioria não tem a fé de um Caleb, de um Eliseu, não. Tem a fé do Tomé. Tem gente que não aceita, não, eu não sou Tomé, não. Ah, não, não é não, não é não, não é não. Quando chamaram você, tem gente aqui que quando chamaram para vir, você acredita naquilo lá? Aquilo lá não é verdade, não, aquilo é inventado. Aí tem uns que querem entender até de imagem, de televisão. Aquilo lá é montagem. Nem sabe o que está falando. Nem sabe. Um deputado estadual lá de Pernambuco, e advogado nosso, na época, era ateu, por tanta coisa que aconteceu com ele, na família. E eu chamei ele para assistir uma inauguração de uma igreja, na Marumelo 13. Né? Tem uns aqui que são daquele tempo. Doutor Moraes, nome dele, né? Hein? Doutor Moraes. Aí, ele falou, bispo, eu gosto tanto do senhor, eu gosto tanto da nossa amizade, o senhor é um amigo assim, mas eu não acredito não. Falei, por quê, doutor? Ele contou a história. Falei, não, doutor, não põe na conta de Deus, não. É que eu e você temos a mania de botar na conta de Deus aquilo que os homens não nos fazem. Não põe na conta de Deus. O sujeito vai e destrói. Aí o fazendeiro fala assim, ô apóstolo, ora para chover aqui, apóstolo. Por que aqui não chove? Choveu em tal lugar. Aí eu vou ver, o sujeito derrubou 90% das florestas na fazenda dele. E cada árvore, com 20 metros quadrados, lança 1.000 litros de água na atmosfera por dia. Tá? Melhorando a umidade relativa do ar, aumentando, formando nuvens e caindo chuva. Aí o sujeito põe na conta de Deus, corta as árvores todinha, não pode. Ah, mas não tem que plantar? Tem, mas tem que ter o equilíbrio. Amém? Não adianta ganância. Não, mas se eu derrubar tudo, eu vou botar tantas cabeças, mas vai morrer as cabeças porque não chove. Espera aí, ó. Põe metade só, rapaz, e deixa chover. Né? E vamos em frente. Olha só. O que acontece é que nós temos essa mania mesmo.
né? Botar na conta de Deus. E quando você entende que tudo que você precisa vem dele e basta agradá-lo, tá? Basta confiar, usar a fé sobrenatural, não querer ver primeiro, porque tem a maioria que está aqui, é claro que Deus não vai censurar você, porque se até o Tomé que conviveu com ele falou, só se eu tocar ali e ver, é que eu acredito. Então a grande maioria tem a fé de Tomé, né? Aquilo lá é montagem. Aí o doutor lá, ateu, falou, olha, eu não acredito, apóstolo, mas, o bispo, mas eu vou lá como convidado, como se fosse num aniversário, tá bom? Eu falei, tá bom, tá ótimo. E a igreja entupiu no Recife, entupiu. Deu uma outra igreja do lado de fora, a igreja cabia umas 10 mil, né? 10 mil pessoas, entupiu. Deu mais 10 mil lá de fora. Aí eu e a bispa ajoelhamos, oramos. Quando levantamos, falei, agora os paralíticos começam a andar. E começou a levantar paralítico. E como ele era grandão, ele tinha quase 2 metros de altura, né? Exatamente. Grandão. E a cabeça dele de longe eu via assim. Ele parecia um pouco o Padre Cícero, a estátua. Eu chamava ele de boneca de Olinda, assim, carinhosamente, né? Aquele negócio do carnaval lá. Aí, grandão mesmo. Eu olhando ele de lá, e olhava na cara dele, ele fazia assim, ó. Daqui a pouco, ele começa a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. E focaram nele. Falei, meu Deus, o advogado, o deputado está chorando. Alguma coisa está acontecendo extraordinária. Acabou a reunião, ele foi lá. Queria dar um abraço ao senhor antes de ir embora e te agradecer. Falei, por quê? O que eu fiz? O senhor me convenceu a vir. Mas ajudou em quê? Ele falou, comecei a ver esses milagres. E falei, meu Deus, eu sou amigo dele, mas ele é muito esperto. Olha como é que ele preparou. Daqui a pouco, do lado dele. A vizinha dele, né? Vizinha dele, paralítica, há muitos anos na cadeira de rodas, só mexia o pescoço. Vizinha dele, conhecida dele, ele nem tinha reparado que ela estava ali. Daqui a pouco ele olhou e falou, é você? Ela falou, sou eu estou andando. Ao lado dele. Então, Deus não censura, mas a fé mesmo que toca o coração de Deus, é aquela que não precisa de sinais, não precisa ver. É claro que vai ver, porque é impossível alguém manifestar a fé e não ver o resultado. É impossível. Esse é o único impossível que eu acredito. O que o senhor acha impossível? Eu acho não, eu tenho certeza. É impossível você manifestar a sua fé diante de Deus e ela não te dá resultado. É impossível. Ela vai te dar resultado. Ela vai dar. Pode contar com isso. E não vem botar a culpa nesse ou naquele, não. Se você não está vendo resultado, é porque a sua fé está em baixa. Ou alguma coisa está maculando a sua fé. Uma mágoa, um rancor, um ódio, alguma coisa. Alguma coisa. Se a sua fé for genuína, pura, em Deus, você vê resultado. E hoje você vai sair daqui abençoado.
Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo. Igreja, os amigos mudam. Você fala que lá é um ex-amigo meu. Não é verdade? Mas, se a sua fé estiver em Cristo Jesus, a sua perseverança, tudo que você sonhou virá para você. Tudo. Eu sou o sujeito mais insignificante que esse mundo já viu. Eu estou falando do meu passado. Eu não tinha onde cair morto, igreja. Eu quando tive autorização da direção da igreja que eu frequentava, que eu trabalhava de obreiro, para dormir na igreja, que eu não tinha lugar para dormir, eu não tinha nem uma peleja, que é um cobertorzinho. O bispo Jorge sabe disso, ele chegava lá, ele tinha 15 anos, era obreiro, ele chegava lá, e eu estava me desenrolando da cortina, eu tirava a cortina da igreja e me enrolava, e eu e uns amiguinhos, a gente tinha que botar a cortina rapidinho antes do pastor chegar, do líder. A cortina vinho, né? Exatamente. Cadê o bicho? Eu me enrolava, a cortina quase coisa aqui, né, bispo? Isso, exatamente. E tinha que desamassá-lo um pouquinho. Não, você lembra que a dona Regina falava, a gente lava essa cortina e ela tá suja, porque a gente tirava e enrolava nela no chão. Exatamente, era isso mesmo. Só que antes dela chegar, a gente botava, porque ela era braba com a mulher, hein? Era braba. Você comeu uma linguiça lá, você não, lá na... Não, foi o Luiz Você Carlos. lembra? Foi o Luiz Carlos. Ela ficou muito brava. Ficou bravo. Ele era menino, de 15 anos, eu com 17. Eu não tinha um cobertor, não tinha um travesseiro. Eu enrolava na cortina e fazia um montinho para servir de travesseiro. E eu dormia com fome, igreja. Com fome. Dentro da igreja. E pergunta para ele, quando eu pedia uma moedinha para comer, o que eles falavam? Liberava não. E trancava a cozinha, só lembra? E hoje tem bispo que desiste da obra, pastor. Eu fico tão decepcionado com isso, rapaz. E quer escolher lugar para ficar. A bispa acompanhou tudo isso. E para convencer os pais dela, eu naquela situação, como é que eu ia convencer que eu podia casar? Aí eu estava quebrado. Aí a casa caiu, igreja. Você sabe o que é a casa cair, igreja? Um dia o meu sogro cismou que tinha que me levar em casa na Kombi. Você lembra disso aí? Você lembra, lá no Linhares? Aí estava chovendo. Não, eu vou te levar lá, está chovendo. Falei, Jesus, hoje desabou. Eu estava namorando. Aí lá vai ele nas curvas ali do Linhares, ô bispo. Isso Você lembra que é a estradinha? Lembro, sim, senhor. Eu falei, pode deixar aqui, sogro. Na beirada do córrego ali. Eu falei, pode deixar aqui, sogro. Não, vou te levar lá, para não sei qual era a intenção dele. Eu esqueci de perguntar isso para ele. E ele ia com a Kombi. Eu falei, me deixa aqui, sogro. Não, está chovendo. Eu morava num barraquinho, eu e meu irmãozinho, o Vanderlei. Um barraquinho. Gente, que aperto. Mas eu sonhava, igreja. Igreja, quando o crente sonha, quando o homem de Deus, a mulher de Deus sonha, não é sonho não, igreja. Eu sonhava, igreja. Tinha gente que falava, você não acha que está sonhando alto demais? Não, mas porque você está ouvindo? Não, mas você falou que vai pregar não sei aonde, que vai ser isso, vai ser... Não, rapaz, cuida da sua vida, rapaz. Eu aprendi a sonhar com a palavra de Deus, igreja. O Jacó não sonhou? Sonhou ou não sonhou?
eu falava assim, eu estou sonhando, mas pelo menos eu não estou falando que vi uma escada que me leva até o céu. O Jacó viu uma escada que ia até o céu. Então eu posso ver uma escada que me leve até as conquistas. Aqui na terra, são pequenas. Jacó viu uma escada que levava os anjos até o céu. Eles subiam e eles desciam. Eu falei, por que eu não posso sonhar? Se Jacó conseguiu chegar no céu pela escada, por que eu não posso sonhar e conquistar as coisas aqui? Igreja. Igreja, sonha. Sonha, porque Deus vai realizar, igreja. Sonha e não desista, porque muitos vão querer matar os seus sonhos. Muitos. E às vezes, os que querem matar os nossos sonhos, eles mostram a realidade. O diabo, ele é mentiroso, igreja. Ele é pai da mentira, mas ele não... em alguns momentos, e alguns sonhos nossos, ele não precisa nem mentir. Mas basta ele mostrar a realidade. Basta ele mostrar. O diabo enviou alguns lá da casa, da sinagoga lá do Jairo, da igreja. E esses chegaram lá, não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. Jesus falou, não temas, crê somente. E a menina voltou. Imagina se eles dão ouvido, o Jairo, o pai e Jesus. Então vão tentar matar os seus sonhos. Isso aí é normal. Mas igreja, o seu sonho não tem vínculo comigo ou com quem quer que seja, mas diretamente com Deus. O senhor pode realizar meu sonho, apóstolo? Se você quiser beber minha vitamina, eu posso. Está ali, tem metade ainda. Mas o que você precisa, que é grande mesmo, grande para mim e para você, para Deus é coisinha. Ele vai realizar. Ele vai realizar. Eu enrolava na cortina da igreja. E se eu disser para você que no inverno não adianta nada, que a tal da cortina é gelada. É gelada, ela não retém o calor do corpo. Pelo menos aquele tecido lá. É porque a gente tem uma mania de falar lá na roça, esse cobertor esquenta, nada esquenta. O que esquenta é fogo. Ah, mas eu tenho uma roupa aqui que esquenta, não esquenta nada não, ela retém o calor, não deixa desperdiçar. O corpo é uma máquina de fazer calor. Você não sabia não? Olha como Deus é maravilhoso. O nosso corpo é uma máquina de produzir calor, energia. O sujeito da minha idade, tome 3, 4 horas por dia. Eu fico, olha o tanto que eu fico andando aqui, olha o tanto que eu imponho as mãos. O nosso corpo, ele vai renovando as energias. Renovando. Ele transforma alimentos em energia. Eu dei uma bicada ali na vitamina, eu já estou pronto para fazer outra reunião. E o meu corpo trabalha com pouco, sabe? Então, olha só. Aí o sujeito fala, puxa, eu arrumei uma roupa que esquenta. Não, não é que esquenta. Não esquenta coisa nenhuma. Retém o calor e aí você se aquece. O seu corpo produz o calor que você precisa. O seu espírito que está ouvindo a palavra produz a fé que transforma a sua vida, que muda a sua história.
Amém?